O Discípulo é um livro de Juan Carlos Ortiz. Ele é de 1980, mas a sua mensagem continua bem atual. O autor ele trata nesse livro das questões relacionadas ao papel do discípulo, quem é o verdadeiro discípulo. Então são questões que são destaque neste livro. Ele nos dá aqui uma definição de discípulo. O que é um discípulo? Discípulo é aquele que segue a Jesus Cristo. Ser cristão não significa ser automaticamente ser discípulo, embora os cristãos sejam membros, sim, do reino de Deus. Seguir a Cristo implica em aceitá-lo como Senhor, em servi-lo como escravo. Também significa louvar e amá-lo. É uma definição que Juan Carlos Ortiz já dá aqui na introdução desse livro. O discípulo é aquele que se submete ao senhorio de Cristo. E, segundo o autor, a palavra Senhor hoje ela já não tem o mesmo significado de quando Jesus se achava na terra. Ou seja, naquela época, Senhor significava a autoridade máxima, alguém que estava acima de todos os outros. Num contexto do Império Romano, o Senhor absoluto seria o César, seria o Kaiser. Kyrios, Kaiser. César é o Senhor. Era o grito, o brado mais falado em Roma. Mas agora surge um povo diferente, dizendo Jesus é o Senhor, Cristo é o Senhor, aquele que reina, que é absoluto sobre todas as coisas. Daí demandaram as perseguições, os assassinatos, devido ao surgimento de um povo de discípulos que agora estão dispostos a se submeterem não ao senhorio de um governador humano, mas ao senhorio de um Deus absoluto, que uma vez nos céus, agora se manifestou em carne, na pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor, ele tem o reino de Deus. O evangelho que encontramos na Bíblia é o evangelho do reino de Deus, e ele apresenta Jesus como rei, como autoridade máxima. Ele se encontra no centro do evangelho. Esse livro trata disso. O autor também fala que existe hoje um quinto evangelho, assim como temos Mateus, Marcos, Lucas e João. O autor afirma que existe um evangelho segundo os evangélicos. Este seria o quinto evangelho, que tem centrado as suas ideias, toda a sua teologia no homem, na força humana, naquilo que o homem é capaz de fazer. Segundo esse quinto evangelho, segundo os evangélicos, o discípulo ele pode seguir a Jesus, mas continuar vivendo de acordo com as suas próprias ideias. E este evangelho ele destoa, ele distorce de tudo o que o Senhor nos ensinou, porque sabemos que discipulado é submissão, salvação é submissão e senhorio é submissão. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, conforme o Senhor Jesus nos orienta. Eu tenho que buscar apenas o reino de Deus e depois irei olhar ao meu redor e ficarei espantado. Mas como foi que consegui todas estas coisas? Elas devem ter me sido concedidas enquanto eu buscava o reino. Segundo Juan Carlos Ortiz, o discípulo também é alguém que adora, é alguém que está com seu coração voltado para o Senhor. Ele relata diversas experiências pessoais enquanto pastoreava, aonde na sua igreja dedicava-se um tempo muito grande ao louvor, mas que esse período de louvor não passava de palavras repetidas, que na verdade as pessoas cantavam
sem entender, sem absorver realmente o conteúdo e o significado dos cânticos. Até que ele compreendeu então que cada palavra de louvor ela deve ter um motivo. Temos que saber por que louvamos ao Senhor. De outro modo, estaremos apenas nos enganando, pensando que estamos louvando ao Senhor, quando na realidade estamos apenas pronunciando algumas palavras. Muitos de nós empregam palavras de louvor, nós as repetimos muitas vezes, mas não estamos louvando realmente segundo o autor. Deus não quer palavras, Ele quer louvor. Ele não está interessado nas caixas, mas sim no conteúdo delas. Discipulado é um chamado para toda a vida. Sejamos discípulos, sujeitemo-nos ao senhorio absoluto do Senhor Jesus. Juan Carlos Ortiz, o discípulo.